O famoso método tradicional de produção do espumante. Por que tantos produtores destacam esse fator no rótulo? Nesse vídeo eu vou te explicar a diferença dos métodos de produção para espumante e o que isso influencia no produto final. Que nem todo espumante é champanhe, você já sabe. Mas por que tantos produtores decidiram falar sobre qual método de produção eles estão utilizando naquele espumante especificamente? Bom, porque o método de produção faz toda a diferença no produto final, naquilo que você vai experimentar na sua taça. Na Europa, o método de produção é definido pelas leis locais. Por exemplo, em champanhe tem que ser utilizado o método tradicional. Nos outros países produtores de vinho, o método de produção será definido pelo estilo e pela qualidade do vinho que o produtor quer atingir. Bom, nós temos 5 principais métodos de produção de espumante, mas nesse vídeo eu só vou falar de 2, o método tradicional e o método de tanque. Então bora logo para essa explicação que eu já sei que você já deixou seu curtir aqui. Antes de falar como esses métodos funcionam, lembrem-se do seguinte: a fermentação das uvas é a transformação de açúcar em álcool e gás carbônico. Vamos então a uma breve explicação sobre o método tradicional para a produção de espumantes. A gente começa com a produção de um vinho base, que é um vinho normal. Eu vou deixar aqui um vídeo de sugestão onde eu falo sobre o processo de produção dos vinhos, que é exatamente o que a gente faz para chegar nesse vinho base, que normalmente é um vinho neutro de alta acidez. Depois disso, depois dessas escolhas e depois de feito o que ele decidiu e escolheu fazer, a gente vai para a segunda fermentação. Para que essa segunda fermentação aconteça, a gente precisa de uma coisa que se chama licor de tiragem. Esse licor de tiragem é uma mistura de vinho com leveduras, açúcar e nutrientes para leveduras. Então a gente pega o vinho base, mistura com esse licor de tiragem e engarrafa e fecha a garrafa. Ali dentro dessa garrafa a gente vai ter a segunda fermentação. E agora é importante lembrar daquilo que eu pedi para vocês deixarem na cabeça. A fermentação é a transformação do açúcar em álcool e gás carbônico. O que vai acontecer com esse gás carbônico que está fechado dentro da garrafa? Tá com a rolha lá, o gás carbônico não vai sair. E é assim que a gente consegue as bolinhas do espumante. Essa segunda fermentação em garrafa do método tradicional para a produção de espumantes acontece bem lentamente. As garrafas precisam estar em um lugar de temperatura constante e fresca e sem ficar mexendo. Tem que ser um lugar sossegado e aí ela vai acontecer demoradamente. Depois de completada essa segunda fermentação em garrafa, a gente precisa limpar o vinho, a gente precisa retirar as leveduras mortas, que viraram sedimentos. É um processo totalmente natural, mas que nesse caso está preso dentro da garrafa e a gente precisa tirar da garrafa para poder finalizar o vinho e comercializar ele. Aqui entram 2 processos, um que se chama remoagem e um que chama dégorgement. Eu não sei falar, é um nome francês, mas eu vou deixar escrito aqui para não causar confusão. O processo de remoagem é o seguinte: hoje existem parecem umas caixas, eu vou deixar uma foto aqui, onde as garrafas têm que ficar com a boca virada para baixo, em um ângulo tombado assim. Quando as garrafas estão nessa posição, e aí lentamente elas vão girando, as borras, essas leveduras mortas, vão caindo lá para o gargalo da garrafa e se acomodam ali. É um processo bem lento, bem minucioso, e até que todas elas estejam ali. Depois que todas elas estão lá no gargalo da garrafa, a gente vai iniciar o processo do dégorgement. O dégorgement é o processo que congela esse gargalo da garrafa, congela a parte onde estão as leveduras mortas, que é o que a gente quer tirar, e aí a pressão do resto do vinho, que está cheio de CO2, cheio das bolinhas, expulsa essa parte congelada. Pronto, o vinho está pronto, está limpo. Aí a gente precisa completar com o que se chama de licor de expedição. E é nesse momento que a gente escolhe a quantidade de açúcar que o vinho vai ter, se ele vai ser um espumante
mais doce ou se ele vai ser um espumante brut ou extra brut. E aí completa com esse vinho adoçado na quantidade que a gente quer, põe a rolha, ele está pronto. Esse é o método tradicional de produção de espumantes. Com esse método, os espumantes têm aromas e sabores de pão, de brioche, de manteiga, que são por conta do tempo que o vinho ficou em contato com as leveduras. A gente consegue até mais cremosidade no espumante mesmo. Sim, é um processo muito mais demorado, muito mais caro e muito mais minucioso. Então vocês já estão imaginando que o método tradicional da produção de espumante nos rende vinhos mais caros como produto final. E o método de produção de espumantes de tanque. Esse método, simplesmente, a diferença é que para a segunda fermentação, depois que a gente tem o mesmo vinho base que a gente usou para fazer no método tradicional, então a segunda fermentação em garrafa, aqui no método de tanque, a segunda fermentação é dentro do tanque. Então depois que a gente tem o vinho base pronto, que também foi feito dentro do tanque, o CO2 todo escapou de dentro do tanque, a gente vai adicionar o licor de tiragem, fechar o tanque e deixar a segunda fermentação acontecer dentro do tanque. Depois que a segunda fermentação está pronta, o gás carbônico está lá dentro, a gente só clarifica, tira as leveduras mortas, igual a gente fez, só que dessa vez é dentro do tanque, então é mais rápido e mais fácil. Engarrafa de maneira pressurizada, que a gente consiga manter as bolinhas, e tá pronto. Normalmente os vinhos que vão fazer a segunda fermentação em tanque não passam por madeira e também não passam por fermentação malolática. É muito importante para esses vinhos esse método de produção tem a intenção de preservar muito o frescor e os aromas de frutas e flores, aqueles aromas primários do vinho. Então aqui a gente já tem um vinho completamente diferente como produto final. A gente tem vinhos com aromas mais frescos, de fruta, de flor. É um método bem utilizado para uvas aromáticas, que aí consegue dar bastante valor naquilo que elas naturalmente já têm para oferecer. Para finalizar o método de tanque, o vinho é filtrado e engarrafado sob pressão. Tá pronto. Então a principal diferença entre o método de produção tradicional e o método de produção de tanque para espumantes é: no método tradicional, a segunda fermentação do espumante, que é o que nos rende a perlage, as bolinhas, é feita em garrafa. É dentro da garrafa que a segunda fermentação acontece. E no método de tanque, as duas fermentações, a primeira do vinho base e a segunda, que vai originar o espumante mesmo, dentro de um tanque. Enquanto os vinhos feitos pelo método tradicional nos dão aromas mais amanteigados de pão, os vinhos feitos pelo método de tanque nos dão vinhos com aromas mais frutados e mais florais. Calma que ainda não acabou, mas já se inscreve aí no canal enquanto eu vou fazendo a conclusão. Eu tô aqui então te falando que o vinho feito pelo método tradicional é melhor do que o feito pelo método de tanque? De maneira nenhuma. Isso depende 100% do que você está procurando no vinho. A gente tem muitos espumantes de alta qualidade que utilizam o método de tanque. Inclusive, o Prosecco, que é o vinho espumante do norte da Itália, de denominação de origem super tradicional, super famoso, é feito pelo método de tanque. Ele pode sim ser feito com muito cuidado e render excelentes vinhos. Se o que você está procurando é um outro estilo, é um vinho com mais corpo, com outros tipos de aroma, que não só a fruta, que não só tanta simplicidade aromática, digamos assim, o método tradicional pode ser melhor para você. Então tome muito cuidado ao acreditar que os melhores espumantes só e necessariamente são feitos pelo método tradicional. Hoje a gente tem no mercado excelentes opções feitas com os dois métodos de produção. O que eu mais quero que você tire desse vídeo é a liberdade de pegar um espumante e no rótulo dele estar escrito produzido pelo método tradicional, que você saiba o que aquilo significa, que você saiba o que isso está influenciando no produto final, no que você pode encontrar dentro daquela garrafa. E se você pegar um vinho escrito produzido pelo método de tanque, você também sabe o que esperar. Eu espero muito ter te ajudado, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai gostar dessa informação e eu quero te ver nos próximos.
Tchau!